Nós temos condições de mudar o Balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Olá, pessoal! Aqui é a Ilana. Esse é mais um Papo Feito do Nós da Nutrição. A gente tá aqui hoje com a Cristiane. Cris, diz um oi pra galera. Oi, pessoal, tudo bem? E com a Angélica. Oiê! Eu e a Angélica, inicialmente, a gente pensou em fazer um episódio do Nós sobre veganismo e discutindo muitas ideias, assim, sobre como as pessoas se relacionam com isso, sobre ela como vegana, eu como nutricionista clínica que atendo muitas pessoas veganas, como pesquisadora também, né, que acaba tangenciando essa questão dos sistemas alimentares. A gente tinha várias questões sobre o veganismo e aí a gente acabou chegando nesse nome, né? A Angélica sugeriu esse nome aí do veganismo na Berlinda. Então a gente quis discutir um pouquinho sobre isso, já fazia algum tempo. E aí eu conheci a Cris e a gente decidiu então fazer esse episódio juntas, nós três. E aí, antes da gente começar, eu vou pedir para a Cris se apresentar, falar um pouquinho da caminhada dela e também da relação dela pessoal com esse tema. E depois eu pedi para a Angélica se apresentar também. Gurias, fiquem à vontade. Tá certo, então. Obrigada, Ilana. Eu sou Cristiane, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2018 em nutrição, mas antes disso eu fiz um caminho pela psicologia, não concluí, mas eu tenho esse tema muito caro para mim, assim. E depois, na nutrição, logo no finalzinho ali da minha formação, eu sempre tive um desejo de ser vegetariana, né? Mas eu adiava isso bastante. E por incrível que pareça, quando eu me formei, o meu primeiro paciente, ele era vegetariano. E eu não tinha aprendido na universidade, né? Como lidar com esse tipo de paciente. Aí eu busquei estudar e colocar na prática, assim, como que seria, né, esse atendimento. Eu acabei virando vegetariana, colocando em prática aquilo que eu queria há bastante tempo, né, e para poder atender esse paciente. E depois disso, por eu me tornar vegetariana, me tornei vegana também, há 4 anos, mais ou menos, eu acabei buscando uma especialização, então eu fiz uma especialização em nutrição e medicina vegetariana. E aí, quando eu estava já nesse finalzinho da minha especialização, eu tive a oportunidade do mestrado, onde eu concluí, agora há pouquinho, o mestrado em qualidade ambiental, onde eu estudo educação ambiental para sistemas alimentares sustentáveis. Que interessante, Cris. A gente até... explicando um pouquinho para as pessoas, né? A gente se conheceu recentemente. Hoje foi a primeira vez que a gente se viu na nossa chamada de vídeo, antes de começar a gravação. Mas a gente se conheceu durante a escola de inverno do GEPAD, da URGS, onde a gente assistiu juntas uma aula sobre pecuária regenerativa nos sistemas alimentares da América Latina. E aí, bom, comentamos, né, eu e a Cris, depois a gente conversou em box sobre o conteúdo da aula, assim, foi uma super identificação, e a gente resolveu fazer juntas, assim, esse episódio. Então, eu tô conhecendo a Cris agora profundamente, muito legal escutar a tua apresentação e saber o que tu já estudou e qual que é a tua caminhada. Prazer, Cris. Prazer. Muito prazer também, Cris. Aproveitar, deixa então eu me apresentar. Eu sou a Angélica, eu sou jornalista e estudante de nutrição. Eu iniciei um mestrado em comunicação e saúde, mas não concluí por coisas da vida. E eu sou vegana desde 2011, assim. A minha relação com o veganismo, eu gosto de brincar que quando eu virei vegana tudo era mato, né? Porque vegano realmente eu só comia mato. Porque não tinha tanto ultraprocessado vegano na minha época. Sim. Então eu sou old school. E a minha relação com a alimentação, ela tá muito relacionada, né, com a minha relação com o veganismo, assim. E acho que é isso, não sei o que mais dizer. Tu é artista? Ah, sim, fiz teatro por muito tempo, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que sou aquarelista, mas eu faço aquarelas. Que parece tão profissional dizer sou aquarelista, né? E gosto muito de
arte. Acho que essas coisas todas se relacionam. E tu é revisora, tu falou isso? Também sou revisora, trabalho com revisão acadêmica, revisão textual. Inclusive, se quiserem publicar textos, artigos, trabalhos, podem me chamar. E é isso, eu acho. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre mim. A Ilana me dá umas puxadinhas de orelha de vez em quando para não lembrar. Tem isso aqui, lembra que tu fez isso aqui também? Tem isso, né? As amigas estão aí para isso. Eu conheço a Angélica. Adorei, Angélica. Eu conheço a Angélica já faz, tá estranho falar Angélica, né? Conheço a Angie já faz, acho que mais de 10 anos, talvez vai fazer 10 anos esse ano. Eu acho que sim. A gente se conheceu no Versus em 2013 e depois a gente foi colegas, viramos amigas, né? E depois fomos colegas no Telesaúde, onde a gente trabalhou com educação continuada, assim, a formação de profissionais do SUS com cursos que a gente desenvolvia lá. E a gente ficou o quê? Acho que 4, 5 anos trabalhando juntas. Depois eu saí, nós estamos aí, seguimos amigas. E agora ela é minha estagiária, tá fazendo estágio de área livre comigo na clínica. Mas aí eu arrastei ela para todas as coisas que eu faço na minha vida. E não são poucas. Então a gente tá aí se divertindo juntas, né? Por exemplo, aqui no mundo dos podcasts. E tá sendo ótimo. Massa. Bom, acho que pra gente começar, assim, eu queria resgatar um pouquinho... eu não me apresentei, mas acho que as pessoas já me conhecem, né? Enfim, vou me apresentar, então. Eu sou nutricionista, vocês já sabem, né? Quem acompanha aqui o Nós já conhece um pouquinho do meu trabalho. Eu já publiquei episódios aqui sobre discriminação racial, principalmente, e sobre comportamento alimentar. Eu, durante o mestrado, estudei discriminação racial autopercebida, e a relação com comportamento e consumo alimentar, usando metodologias da epidemiologia social. E aí, antes disso, eu trabalhei no Telesaúde, a gente trabalhava muito nessa parte do desenho dos cursos, tinham várias questões mais pedagógicas, administrativas também. E nessa época eu acabei indo para a área do desenho instrucional. Eu me especializei em desenho instrucional e gestão educacional. E aí hoje eu faço uma consultoria na OMS, na Unidade de Mudança Climática e Saúde, para desenhar um curso que ele é todo ano aplicado nas COPs para capacitar os países em relação às políticas climáticas na área de saúde pública. Eu sou nômade, vai fazer 2 anos esse ano que eu estou viajando pelo Brasil, já passei por alguns estados. Agora eu estou aqui em Porto Alegre, que é onde eu nasci, mas daqui a pouco já vou voar as tranças de novo por aí. Eu sou nutricionista clínica faz 5 anos e meu foco é comportamento alimentar, aconselhamento alimentar. Atendo exclusivamente online. Já tive algumas vivências de docência também, sou colaboradora do Comida do Amanhã, onde a gente também está criando um projeto de entrevistas e eu também colaboro com textos, faço parte do Grupo de Saúde Planetária Brasil, que está ligado à USP. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, sobre mim. E eu achei importante falar também, né, porque acho que a Cris também não me conhecia, então agora a gente tá todo mundo na mesma página. Isso aí, adorei também, Lana. Temos muito mais a conversar, inclusive. Sim, por favor. Bom, eu queria começar fazendo um resgate, Angie, da conversa que a gente teve aqui em casa. Sobre como que nasceu. Eu queria resgatar contigo, assim, eu fiquei fazendo esse exercício antes de começar a gravação, e aí achei interessante compartilhar esse exercício contigo. Tu me ajuda? Sim, claro. Tá, a gente começou fazendo... Eu tô até olhando aqui para os post-its na parede. A gente começou fazendo um brainstorm juntas, assim, do que seriam as atividades do estágio da Angie. E aí pensamos em produzir para o Nós da Nutrição alguns episódios que fossem do nosso interesse, do que a gente entendia como necessários também, né? E aí a gente chegou a comentar sobre o Boca também, que eu acho que foi aí que uma coisa levou a outra. Porque eu lembro que foi quando a gente começou a falar sobre Blue Food, que a gente... lembrei, verdade. Então, na verdade, isso é um grande spoiler, a gente nem vai poder falar muito sobre isso, porque o projeto ainda não foi lançado, então ele é um segredo, assim. Mas sobre Blue Food, né, para quem nos acompanha,
que é um termo em inglês para falar sobre as comidas dos rios e dos mares, né, as comidas das águas, assim, que são apontadas como uma fonte importante de proteínas em alguns contextos e algumas culturas, e que, acho que até a Cris pode falar um pouco mais sobre isso, né, aqui nos sistemas alimentares, né, pensando em construção de sistemas alimentares mais sustentáveis, pensados a partir do local e pensados também, valorizando as práticas culturais tradicionais. Isso é importante, assim, é essencial a gente considerar o Blue Food na comida do futuro. E aí, acho que a gente chegou no papo sobre veganismo, né, Angie? Sim, porque eu acho que a gente começou a falar sobre isso, sobre, né, a possibilidade de escrever e falar sobre Blue Food, e aí eu acho que tu me perguntou, ai, como é que tu se sentiria, né, falar sobre isso como uma vegana, né, porque de alguma forma falar sobre Blue Food incluiria uma defesa, né, de certa forma, desses alimentos em determinados contextos, por uma questão de segurança alimentar e tudo mais. E foi aí que a gente começou a pensar num conceito mais ampliado de veganismo, né? Uhum. Que aí até eu comentei que a Bruna Crioula, fala também sobre isso em alguns momentos, em algumas falas dela, ela já comentou sobre isso, que é que o veganismo seria mais do que só uma prática alimentar, né? Uhum. Que teria que levar em consideração um espectro mais amplo, assim, não só do que alimentar, mas não só pensando em animais, né? Lembrando que seres humanos também são animais. Uhum. Inclusive, um pouco antes de entrar aqui, eu estava olhando que a The Vegan Society, que foi quem cunhou o termo veganismo, né, para diferenciar de vegetarianismo, fez uma atualização do conceito esse ano ainda, agora 2023, onde ela inclui as pessoas e o meio ambiente, que até então falava sobre não exploração de animais, principalmente. Né? O conceito focava muito em animais. E agora ele é um conceito que inclui pessoas e meio ambiente. E quando a gente pensa em pessoas e meio ambiente, a gente tem que levar em consideração que nem todos os ambientes, nem todos os espaços vão ter condições de ter uma alimentação vegana completa, né? Se a gente for pensar nos esquimós, por exemplo, eles precisam consumir peixe porque não vai ter fruta, verdura à disposição, né? Em determinados locais. E aí impor um modo de vida e um modo de alimentação que se supõe mais ético com base na minha cosmovisão a partir do meu espaço, né, do meu lugar de vivência, enfim, das minhas disponibilidades, não me parece muito vegano, considerando, né, essa questão ética de poder olhar para o todo, assim, olhar para outras situações, outras pessoas, outras formas de viver, né? Sim, e é bem colonizador também, né? Porque a gente quer impor aí o modo de viver, de se relacionar com a comida a partir de uma perspectiva única. Isso Sim. que tu falou sobre os esquimós, a gente pode, claro, pensar aqui para o Brasil, né? De comunidades ribeirinhas, indígenas, né? Que tem alguns grupos indígenas têm essa questão da pesca como algo muito importante, muito central. Outros têm a caça, né? Então, acho que é importante a gente valorizar essas práticas. E eu lembro também de um estudo que eu vi que era em Madagascar, dois exemplos bem distantes, né? Esquimós e Madagascar. Mas que também falava sobre isso, né? Tinha um estudo que foi do pessoal da saúde planetária, até de Harvard. A gente pode colocar esses estudos depois no site, que eu acho que vai ser interessante para as pessoas olharem. Vamos juntar isso depois e colocar. Nesse estudo de Madagascar, ele era sobre biodiversidade, aí mostrava que as pessoas lá, elas dependiam muito da vida selvagem para o consumo de carne, né, como uma fonte de proteínas e nutrientes importante, assim. E que isso poderia estar causando algum tipo de perturbação no meio ambiente, no equilíbrio, e que simplesmente tirar isso das pessoas poderia causar outros problemas, né? Então, são problemas complexos e a gente precisa ter um olhar complexo também para endereçar eles. E isso que a Angie trouxe é muito a perspectiva da saúde única, né? Bom, a gente vai falar dos animais, a gente vai falar do meio ambiente, a gente vai falar
do ser humano, assim, né? Como se esses três componentes eles estão, a gente pode considerar a saúde quando esses três elementos eles estão considerados nessa perspectiva de saúde, né? De uma forma ampla, assim. Então é um pouco a ideia da saúde planetária, mas a saúde única ela tem esse framework, digamos assim, né, desses três elementos que se interseccionam para fazer uma transição da nossa perspectiva de saúde, pensando principalmente em saúde global. E também, eu não sei se a Cris quer comentar alguma coisa sobre isso, porque aqui a gente vamos se jogar assim na conversa, tá, Sim, Cris? sim. Não, tô escutando vocês. Perfeito as colocações, concordo. Tá. E eu lembro também que quando a gente conversou nesse primeiro dia, que a gente surgiu assim com essa ideia do veganismo na Berlinda, falei, né, pra Angélica sobre a minha experiência na clínica também, assim, de que eu tinha muitos pacientes que chegavam veganos e que eram convertidos depois. E aí tá, esse é um jeito horrível de falar, é sensacionalista, não é isso que acontece na prática, tá? O que acontece na prática é que tem muitas pessoas que têm uma motivação ética, política, para o consumo, por não consumo, né, de alimentos de origem animal. Mas às vezes o processo pelo qual isso acontece, ele é um pouco atropelado, assim. E aí as pessoas têm muito desejo, sentem muita falta, algumas pessoas, tá, que eu acompanhei, tô falando da minha experiência clínica. Algumas pessoas com muita vontade de comer queijo de vez em quando, ou de comer a galinhada da família, que acontece uma vez por ano, e aí acha que não pode, que vai perder a carteirinha do veganismo se fizer isso. E aí a gente acaba conversando sobre, desmistificando um pouco essa ideia, assim, de como que a gente pode, então, juntar essas visões políticas e éticas com o acolhimento do nosso desejo também, das nossas memórias afetivas, da nossa cultura alimentar, né, do que nos conecta com o nosso laço familiar ou com o nosso grupo cultural mesmo, né, o lugar onde a gente viveu, enfim. E também isso não significa que eu estaria endossando o consumo de carne, né, mas que as pessoas possam respeitar os seus próprios limites e desejos. Não sei como que é a experiência da Cris nesse sentido. Ilana, compartilho assim da tua ideia. Eu acho que as coisas precisam fazer sempre sentido, né? Eu, por experiência própria, para mim, eu sempre busquei muito sentido e para mim hoje o veganismo ele é um norteador de não só a minha área de estudos, assim, mas de diversas áreas e questões da minha vida. Então eu tenho isso para mim como algo muito particular, né? Mas com certeza concordo e compartilho assim da tua visão no sentido de que a gente precisa olhar, né, ter esse olhar amplo, ampliado e buscar sempre motivação para se caso aquilo realmente seja o teu lugar de estar, né, a tua maneira de comer, de pensar. E o que vocês estavam falando antes, eu acho que a questão do veganismo, ele tá tão na berlinda, né, digamos assim, na visão de muitas pessoas, é justamente por achar que veganismo é uma questão alimentar, né. E não, o veganismo ele fala sobre política, né, a gente vai falar sobre segurança alimentar, a gente vai falar sobre a ética animal, sobre a questão de saúde única, como tu comentou, né, Ilana. E claro que depois a gente pode passar para outros temas que acabam se casando, como por exemplo a sindemia global, né. Então, eu acho que as Uhum. pessoas sim, hoje tá muito na mídia, né, e principalmente às vezes adolescente pode acabar querendo, assim, de fato logo virar vegetariano, ele também porque se conecta muito com essa questão mais ética animal, né, mas que isso faça realmente sentido, porque, se o objetivo do vegano é poder espalhar a mensagem, ele precisa estar, né, ter saúde, ter todo esse amparo e essa real visão do todo para poder compartilhar e inspirar mais pessoas, né. Sim, tu falou sobre a sindemia global e a gente tá falando de clínica, né, então acho que o tempo todo tem esse deslocamento do individual e do coletivo, né, tem a relação da própria pessoa com a sua alimentação e o que é essa comida que tá nesse prato, nessa cumbuca, enfim, que história que ela conta, né, qual que é o sentido dela ali quando a gente pensa numa perspectiva um pouco mais ampla.
E aí, nesse sentido, eu fico pensando um pouco sobre os hypes do veganismo, assim, né? Fico pensando sobre os alimentos ultraprocessados, sobre um veganismo que ele é baseado em restaurantes caros, em proteínas industrializadas. Queria escutar vocês um pouquinho sobre isso. Eu fico pensando que, tipo, existe um capital social, né, em torno do denominar-se vegano, né? Agora, quando tu falou em hype, me veio um pouco isso, assim. E aí também entra essa coisa da motivação, né? Porque se a gente tivesse um veganômetro que levasse em consideração todas essas coisas, né, que a Cris estava falando, assim, nas questões éticas, a saúde da própria pessoa, a saúde do meio ambiente, saúde mental também. Às vezes a pessoa decide ser vegana para, por meio do veganismo ali, tá ocultando um transtorno alimentar, sabe? Essa restrição, às vezes, enfim, pode ter inúmeras razões, né? E aí, às vezes, algumas pessoas não conseguem se considerar veganas porque, eventualmente, ela come queijo, porque, enfim, ela curte, mas, sabe, ela tá engajada no que cabe a ela, né? De proteção ao meio ambiente, não tá consumindo. Porque de que me adianta eu me dizer vegana e consumir um embutido da Seara com selo vegano, sabe? E também isso como uma prática constante, né? Como algo que está incorporado às tuas práticas alimentares, assim. Porque eu fico pensando porque a gente tá aqui porque estamos fazendo muitos deslocamentos. E eu acho que cada uma de nós tem um posicionamento estratégico nesse sistema, né? Porque é isso, a gente está ali no indivíduo, na clínica, e a gente também está em outros espaços que são mais coletivos. E aí, quando a gente fala dos ultraprocessados, né, e que tem esse discurso de saúde pública que não é comida de verdade, que tem que evitar, a gente também tem que falar de como que, na perspectiva individual, como que as pessoas se relacionam com isso, né? Porque a gente também não vai partir para um lugar de proibir ultraprocessados, não sei como é que a Cris trabalha com isso, mas eu, como trabalho com comportamento alimentar, a gente sempre, e alimentação consciente e intuitiva, né, a gente sempre fala sobre isso, assim, sobre dicotomia alimentar e sobre permissão incondicional para comer, permitidos e proibidos, e para muitas pessoas os ultraprocessados, eles estão nesses lugares proibidos, né? Então, o objetivo também não é endossar que a gente tenha que criar mais uma lista de proibidos. Então, o veganos já tem uma série de restrições, né, que são dessa ordem ética, política, e aí a gente vai acrescentar aí outras restrições em função do que a gente entende como saudável, o que a gente entende até como político também, né? Porque não consumir alimentos das grandes indústrias também é muito político, né? Mas qual que é o espaço que isso está ganhando na tua vida? Qual que é a motivação que te faz comer ou não esse tipo de alimento? Qual que é o sentido por trás disso? Como que tu pensa essa escolha, né? O que vocês acham sobre isso? Viajei muito? Nesse sentido também, Lana, eu acho que assim, o veganismo ele tem toda uma história e os motivos sempre muito bem embasados, né? E é bem como tu estava trazendo, acho que questões individuais a gente não pode nunca traduzir como a essência, né? Até porque o veganismo, claro que ele tem a questão, não é só alimentar, como estava falando, questão política, né? Ele tem toda a questão ética muito bem estruturada sobre animal, mas também ele vai sempre falar sobre o veganismo ser aquilo que é possível, né? Aquilo que pode ser feito e nunca a gente também extrapolar, como vocês estavam dando exemplos antes, né? De povos ribeirinhos, por exemplo. Mas eu acho que quando a gente fala assim do veganismo, até para entrar um pouquinho só nesse tema da Berlinda, é para dizer que hoje, de acordo com orientações sobre um sistema alimentar sustentável, ele não vai ser a solução, obviamente. Cada um a gente vai poder respeitar os desejos de cada um, isso sempre, né? Mas ele está indo muito de acordo com as recomendações sobre uma dieta sustentável, né? Uhum. Mas falando dessa questão mais de ultraprocessado, então também, né?
Eu também concordo, trabalho muito com a questão da autonomia alimentar, acho que a gente precisa fazer e construir esse indivíduo para que ele seja autônomo sobre as suas escolhas, né, sem ter esse entendimento do que é certo, errado e que é proibido, e que ele saiba se reconhecer e poder fazer as suas escolhas dentro desse reconhecimento, né. Então, claro que vai ter, quando a gente entra nessa questão de alimentos ultraprocessados, né, ele vai ter diversas pessoas que focam mais na causa animal, defendendo, né, o consumo, mas eu acho que a grande falha, diria assim, a Uhum. grande a questão do veganismo justamente é por as pessoas não se apropriarem do que é nosso, né, como por exemplo o feijão e arroz, a gente sabe preparar o feijão com o caldo, a gente sabe preparar a lentilha, aquela lentilha de ano novo, mas e por que que a gente não sabe ou não aprende a fazer uma almôndega de lentilha, né, uma almôndega de feijão vermelho? Por que que a gente não aprende, né, na prática, a construir esses novos hábitos para que a gente possa ter esse veganismo de essência que eu estava trazendo, né, que eu acho que é a gente, ter um maior domínio daquilo que é nosso, dos grãos, das leguminosas, Uhum. por exemplo, né. Enquanto tu estava falando, eu pensei no acarajé, que eu acho que é um super símbolo, né, da alimentação, assim, da cultura alimentar no Brasil, principalmente do Nordeste, né, e que é feito de feijão, assim. E acho que resgatar isso, né, a Bruna a crioula fala muito, a Bruna é nossa amiga, minha e da Angélica também, assim, então Sim, acho eu que acompanho ela também. é uma referência Todo mundo próxima. conhece a Bruna. É, ela é pop, né. Mas acho que é uma referência próxima sobre veganismo e ela fala numa perspectiva muito popular, assim. E tem um episódio do Nós que é sobre isso, acho que o título é Veganismo Periférico ou Veganismo Popular, não tenho certeza, mas depois a gente pode linkar também com esse. Mas isso que tu trouxe, né, Ilana, eu uso uma palavra, assim, muito pra mim ela faz muito sentido quando a gente fala desses pratos, né, que a gente tem como padrão, como cultura, é ressignificar, né. Porque a gente quase não aceita que a gente possa ressignificar um prato e a comida. Mas se a gente vai na psicóloga tratar traumas do passado, algumas vivências, relacionamento, a gente sempre vai ser permitido e orientado para que a gente aprenda a ressignificar aquelas situações. Mas quando a gente fala de comida, parece que chega alguém e diz assim: "Não, não, espera aí, né". Então, por exemplo, Uhum. aqui a gente está falando do sul, né, aqui tem muito carreteiro, né. Na minha família, eles já sabem, eles já têm alguns pratos que, sabendo que eu sou vegana, eles gostam muito que eu prepare. Então, por exemplo, a maionese de batata, que não vai ovo, que não vai leite, né, já fiz e sem contar pra ninguém, todo mundo gostou. O carreteiro, faço um carreteiro de lentilha, assim, na panela de ferro, e todo mundo come e sempre pede pra mim repetir. Então, tu falou do acarajé, né, eu acho que a gente tem que começar a tomar essa posição de que, bom, se faz parte, a gente modificar os nossos padrões alimentares, eu acho que faz parte a gente então ir aprendendo a ressignificar. E nós, como nutricionistas, a Angélica então aí que está se formando também, a gente ser esses atores de poder contribuir com o Uhum. saber de como fazer isso, Nossa, né. muito. E também eu acho que quando tu vai para uma consulta de psicologia, é muito mais fácil de entender que tu vai ter que assumir uma postura ativa nesse processo, né. Então, como tu falou, assim, e ninguém vai ali entrar na tua cabeça e mexer na tua subjetividade, assim, ninguém vai, pegar com a mão e tirar um trauma de ti, assim, tu vai ter que fazer um trabalho para mudar a tua relação com tudo isso. E na alimentação, em geral, as pessoas não veem o acompanhamento nutricional da mesma forma, né. Acabam tendo uma exigência, uma expectativa muito de uma prescrição, assim. E essa semana até acho que tô com isso quente, fresco, assim, porque aconteceu comigo pela primeira vez de um paciente falar: "Eu não sei por que que tu tá me perguntando o que eu gosto de comer, não faz diferença nenhuma, eu quero só que tu me diga o que que eu tenho que comer e ponto", assim, né. E aquilo foi bem inédito pra mim, e eu tive que lançar a mão desses argumentos, assim, né, da relação mais íntima com a comida. Mas, fechando esse parênteses, eu acho que a nossa conclusão nesse trecho da nossa conversa é que o veganismo ele não vai salvar o mundo, e aqui, assim, acho que a gente precisa marcar que temos 2 pessoas veganas
que é a Cris e a Angélica, né? Eu não sou vegana, mas eu sou flex. Dentro das classificações do vegetarianismo, eu entraria como A vegana. Ilana tava dizendo, né, que é flex e tal, que não se considera vegana. Mas, tipo, tu, né, tá envolvida em projetos ambientais, pesquisa questões de sustentabilidade, saúde planetária, tu cuida o impacto das tuas ações, não só na alimentação, mas em diversas outras. Então, em muitos aspectos, dentro dessa ética vegana, tu tá super, super vegana, sabe? Em muitos aspectos. Se a gente tivesse um veganômetro, eu acho que tu estaria talvez num ponto assim maior do que alguns veganos que se dizem veganos, mas que praticam um veganismo muito focado só na alimentação ou só levando em consideração a não exploração animal mais óbvia, né? Porque aí, se a gente pensar nas questões ambientais, a gente tem uma exploração dos animais que são explorados, não necessariamente explorados, acho que essa não é a palavra, mas que acabam sofrendo danos de um impacto ambiental de outras ações que não são necessariamente ligadas à alimentação que a gente tem. Aí a gente tem que entrar Então, na questão do consumo de modo geral, né? Tem até alguns autores que questionam o uso da expressão antropoceno e propõem capitaloceno. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas para dizer que não é a ação humana necessariamente que sim, está destruindo o planeta, né? Que é um grupo bem específico de pessoas. O Krenak fala bastante sobre isso, né? Quais são os humanos que estão destruindo o planeta? Porque tem alguns humanos que estão aí construindo o planeta, né? Que arquitetaram a floresta amazônica, que cultivaram assim esse jardim e fizeram isso durante milhares de anos. Então, a questão não é necessariamente a ação do homem, mas qual homem, né? E pensando isso numa perspectiva econômica e política, né? Por isso colocando o capitalismo como central nessas relações. E aí a gente pode, né, considerando isso e considerando que a gente entende que tem vários tipos de veganismo, que não é este padrão alimentar especificamente que é a solução para os sistemas alimentares sustentáveis, como a Cris falou, acho que a gente podia discutir um pouquinho sobre o que são, então, né, do ponto de vista individual e coletivo, como que a gente pode pensar na nossa alimentação e nas nossas práticas e pensar em sistemas alimentares mais sustentáveis. Perfeito. Se eu puder, então, falar um pouquinho, Lana, sobre essas questões, trazendo bem para a questão mais de capitalismo, assim, também, pode ser? Sim, por favor. Tá. Então, primeiro eu estava pensando, né, Ilana, quando a gente fala assim, sobre o veganismo na Berlinda. Na Berlinda, porque a gente fica como alvo de comentários, né? Principalmente quando sabem que a gente está defendendo muito a causa, inicialmente a visão de todos animal, né? E aí não tem como a gente não ficar na Berlinda e alvo de comentário daqueles que defendem a pecuária, né? E aí eu fico pensando que quando a gente defende muito fortemente apenas o nosso paladar, né, nesse sentido, a gente está defendendo também, de certa forma, o capitalismo, entre aspas, uma cultura alimentar que pode ser ressignificada, como a gente comentou, né? Porque isso faz com que a gente negue os diversos impactos que os alimentos de origem animal, então eles trazem, e as diversas recomendações também que já existem sobre sistemas alimentares sustentáveis. E aí, nesse ponto, trazer um pouquinho a questão sobre mudanças climáticas, né? Que o meu tema de estudo, do mestrado, ele foi sobre educação ambiental para sistemas alimentares sustentáveis. E a minha motivação, ela foi que, além de ser vegana, a causa ambiental, ela me chama, assim, bastante atenção. E um fato que me instigava e que me instiga muito é se a ação do homem, porque de todas as ações que, como tu comentou recentemente, né, as ações do homem, ela impacta negativamente o meio ambiente, claro, e a gente vai selecionar alguns, né, algumas pessoas, mas os sistemas alimentares, ou seja, a forma que a gente consome, que a gente come, é o que mais impacta, é um dos principais fatores que impacta o meio ambiente, né, para as mudanças climáticas. E aí uma pergunta é se a alimentação é o que mais impacta, né? É a causa, digamos assim.
Por que a gente deixa ela tanto de lado para falar de temas que são importantes? Não estou dizendo que não são importantes, mas é muito mais fácil para nós falar de fechar a torneira, de tomar um banho mais curto, de dar uma carona solidária, placa solar, tudo isso é super importante. Mas a gente vai deixando de lado um tema que já está em diversos relatórios que falam sobre sistemas alimentares, tipo o IPCC, a ONU, a FAO, artigos da revista The Lancet também, dizendo que é urgente e necessário que o ser humano ele adote novas práticas alimentares. E quando eu comecei a construir lá minha dissertação, meu projeto ainda, né, eu lembrei muito de uma frase de Paulo Freire, quando ele diz que a educação ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas que vão transformar o mundo. Então eu percebo que o processo de educação ele vai se tornar um ponto de partida para que a gente estabeleça as mudanças que são necessárias fazer, né? E aí o que eu penso nesse sentido de informação, é que as pessoas elas precisam da informação de que e claro, com certeza de quem pode, quem tem esse direito de escolha, né, que ele possa fazer essa reflexão do modo como a gente come ser um fator importante para a mudança climática, sobre como a pecuária tem sim um impacto grande, enorme nisso tudo. As pessoas elas precisam saber quem é que planta a comida de verdade, e o principal, ao meu ver, como a gente falou de ressignificar, as pessoas precisam saber como ressignificar pratos, porque se a gente vai dar essa informação que elas precisam mudar, elas também precisam saber como escolher melhor e ter acesso a tudo isso, né. E alguns dados, assim, só um apanhado bem resumido, do que eu pesquisei, na minha dissertação, foi a pegada ecológica. Desde 1970 a gente excede a taxa de regeneração da terra, ou seja, a gente tem utilizado recursos futuros para atender a nossa demanda de hoje. E, por exemplo, se a gente olha para a pegada hídrica, a pegada de carbono de alguns alimentos, a pegada hídrica para 1 quilo de carne bovina é 15.500 litros de água. E para produzir esse mesmo 1 quilo de carne, a gente emite 60 quilos de carbono, né? E quando a gente fala também sobre emissão de CO2, só o uso de terra e florestas e água pecuária juntos, eles emitiram em 2021 o equivalente a 1,575 milhões de CO2, né. E aí algo bem interessante, assim, que eu me fiz essa pergunta, eu coloquei essa pergunta também junto no meu trabalho, é que se atualmente o nosso modo de viver, ele já faz com que a gente use cerca de 1,75 planetas, a ONU ela prevê em 2050 que a gente vai ser 9,7 bilhões de pessoas no mundo, né. E aí como que a gente vai pensar em uma projeção favorável? Algumas pessoas elas falam da questão de que a solução seria o controle de natalidade, mas ao meu ver, isso serve para justificar mais uma vez, em a gente não olhar para o problema real, que é aceitar e entender que os nossos hábitos estão errados e que a gente precisa se educar para ter um consumo mais consciente, né. Aí o Ayrton Krenak, tem um vídeo dele, assim, rolando também no Instagram, não sei se vocês já viram, que ele fala que a ideia de que o mundo está acabando é uma ótima desculpa para a gente não fazer nada, porque é mais fácil a gente acreditar que o mundo que nós vivemos pode acabar do que nós sejamos realmente capazes de introduzir mudanças nesse mundo, né. E aí ele diz que nós temos, que ter essa capacidade de mudar o mundo em que nós estamos habitando, principalmente quando nós sabemos o dano que a gente está causando nisso tudo, né. E aí alguns dados trazendo, para essa questão mais de sistemas alimentares, o Brasil ele é o 4º no ranking de maior produtor de grão no mundo, mas só que mais da metade da nossa população, de 215 milhões de habitantes, elas estão em algum grau de insegurança alimentar, né. E aí olhando os dados da Conab, que é da safra, de 2022, 2023, dos 313 milhões de toneladas de grãos que vão ser produzido, só o milho e a soja já somam 280 milhões, e o nosso feijão e arroz, que é o prato principal aí do brasileiro, são apenas 12 milhões, né. E aí, isso quando nós estávamos falando sobre a questão ali, que a Ilana trouxe muito bem, sobre a questão do capitalismo, né, não ser só tá se modificando esse nome, né, é de que tudo isso são commodities, são produtos que visam muito mais alimentar a pecuária, não as pessoas, e atender essa demanda de mercado externo. Tem uma frase, da Garzilo, que porque ela parte do pressuposto, né, que a maior parte do consumo da população, ela está concentrada em 10 produtos. E isso basta a gente olhar, né, se a gente olhar para nossa carrinho, para a cesta do supermercado, a gente geralmente compra coisas para repor,
né? A gente não faz uma compra, a gente não tem diversidade de produtos. E a Garzila, ela diz que essa padronização dos hábitos representa um dano à cultura e à biodiversidade alimentar, né? Porque, historicamente, a gente se alimentava de cerca de 5.000 espécies de plantas, para hoje a gente se resumir a cerca de 10 produtos na nossa mesa, né? E quando a gente vê esse mesmo, né, essas mesmas fontes do IPCC, do painel de especialistas em segurança alimentar e nutricional, da FAO, né, o que eles trazem de solução frente a esse impacto que o sistema alimentar tem, é que a gente aumente a oferta de alimentos à base de plantas e que a gente reduza consideravelmente os alimentos de origem animal. E que a gente precisa, para isso, então, melhorar os nossos sistemas alimentares, fazendo uma transição, sim, para uma alimentação com a maior parte dela à base de plantas. Não sei se tu tem alguma coisa para acrescentar, Ilana, se eu posso seguir um pouquinho e falar sobre a questão do que seriam dietas sustentáveis. Eu queria dizer que a tua fala é brilhante, assim. Muito obrigada por compartilhar tantos dados bem relevantes com a gente. Acho que é fundamental a gente ter evidências desse tipo para conseguir seguir nesse debate. Eu acrescentaria alguns pontos específicos, assim, que acho que tem a ver com reforçar o que tu já disse, acrescentar algumas coisas novas. Acho que primeiro dizer que para a gente pensar em sistemas alimentares sustentáveis, a gente precisa pensar em transição, né? Acho que isso, de novo, problema complexo, soluções complexas também. Então não vai ter uma coisa ou outra que vai salvar e que é o modelo adequado, é certo, né? Então, a gente vai precisar pensar muito sobre novos modelos econômicos. O Brasil é um grande exportador de muitos produtos que a gente cultiva aqui e que são coisas que não são muito trabalhadas. A gente acaba perdendo dinheiro nesse processo e perdendo qualidade e fazendo com que as coisas que são produzidas não sejam distribuídas para a nossa população, que, como tu falou, tem altas taxas de insegurança alimentar e fome. Então, é um modelo que não faz sentido. E aí, quando a gente olha para esse modelo, a gente não pode deixar que as pessoas individualmente se sintam responsáveis pelas mudanças climáticas, né, pela crise climática, e nem responsáveis também pelas soluções desses problemas, né? Então, acho que isso, tirar esse fardo das costas das pessoas individualmente, mas que elas possam entender quais são as agências que elas têm fazendo a sua micropolítica, né? Quais são as agências que elas têm nos seus territórios, nas suas famílias, nas suas práticas, e também a incidência política que essas pessoas podem fazer quando elas estão conectadas com outros grupos, né? Acho que tem um papel importante que a gente pode fazer nesse sentido, mas a gente precisa de políticas públicas, né? Não adianta a gente estimular as pessoas para que elas sejam consumidores mais conscientes se a gente não tem uma estrutura que favorece esse tipo de coisa. Então eu falo isso muito porque eu tenho escutado cada vez mais as pessoas falarem: eu não sei mais o que eu faço, assim, tem coisas que eu ainda não consigo fazer, mas me sinto culpada cada vez que eu, sei lá, vou colocar uma coisa no lixo, cada vez que eu pego uma sacola plástica, e aí eu acho que isso também não é produtivo, assim, né? A gente precisa pensar de uma forma complexa na nossa agência e nos nossos limites, nas nossas possibilidades, assim. E aí, um nome que é dado, assim, dessas recomendações, é a qual a FAO define dietas sustentáveis, que é definido como aquelas dietas com baixo impacto ambiental, que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e a vida saudável para as gerações presentes e futuras. As dietas sustentáveis, elas devem proteger e respeitar a biodiversidade e ecossistemas, ser culturalmente aceitável e acessível, economicamente justa e acessível, nutricionalmente adequada, segura e saudável, além de otimizar os recursos naturais e humanos. Então, sistemas alimentares sustentáveis, ele engloba a forma como se produz, vai englobar o nível de processamento, a comercialização, o consumo. E quanto mais próximo de cada conceito ali, né, do consumo, da comercialização tiver, mais sustentável é. É bem fácil a gente poder identificar, porque vale lembrar
né, meninas, que a dieta sustentável, então, a gente não está falando de vegetarianismo. Dieta sustentável não é como se monta um prato, é que a gente possa observar através daquela comida e de todo aquele sistema que está envolvido, aquele alimento, se ele é ou não sustentável. E aí então, não tem também como, mesmo sabendo que sistema alimentar a gente não está falando de veganismo, a gente não tem como não dizer que o vegetarianismo em si, ele tá dentro de um padrão, primeiro, né, que o vegetarianismo a gente já falou bastante sobre, mas ele é um padrão alimentar, ele não é uma restrição ou uma dieta da moda, né? Então, esse padrão alimentar vegetariano, ele se enquadra muito bem dentro do conceito de dieta sustentável, porque quando, então, o relatório do PCC e diversos trazem sobre essa questão de diminuir, de aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal e diminuir o de origem animal, a gente fala de veganismo nesse sentido, né? Porque ele vai abraçar essa causa da dieta sustentável. Concluindo, então, a minha fala, né, e trazendo essa questão do vegetarianismo, sobre a questão de sistemas alimentares sustentáveis, a gente vai entender que o mundo, ele é, pelo menos para mim, eu acredito nisso, né, que o mundo ele é de progresso. Então, ninguém vai precisar ser vegano, porque graças a Deus a gente tem a tecnologia aí, que ela tá para atender a demanda de uma forma menos impactante para aqueles que não vão querer deixar de comer carne, vão querer né, vão seguir comendo a carne, os derivados, mas a gente não pode negar, então, o fato de que existe uma recomendação e essa recomendação, ela tem sim a ver com o padrão alimentar vegetariano, né? Concluir também que nós, não é sobre somente a nossa escolha individual. A gente está dentro de um cenário imerso em uma cultura de consumismo e de um sistema que ele nos naturaliza o cenário catastrófico, ele também nos faz refém de alimentos, produtos e marcas que são resultantes desse consumo. E assim, a gente é dependente de um padrão alimentar consumista, né, na minha visão e com base na minha pesquisa. O que a gente pode confirmar que foi através da revisão, assim, para dar spoiler, a gente pode falar em algum outro momento sobre isso, uma análise que eu fiz de diretrizes curriculares de curso de nutrição, de gastronomia técnica e nutrição. Diretrizes de educação ambiental, federal e estadual e também analisando algumas instituições de ensino e junto ainda os alunos que fazem parte desses cursos na instituição de ensino, a gente vê que está insuficiente até mesmo essa ideia de a gente lançar e de instalar que nós precisamos de um sistema alimentar sustentável para poder sermos justamente os multiplicadores desse saber, né? Então, esse modus operandi, que é a produção de alimentos e cultura do consumo, eles estão desalinhados, de certa forma, com as demandas atuais, que é contribuir de uma forma favorável à emergência climática, promovendo o aumento no consumo de alimentos à base de origem de plantas e a redução no consumo de alimentos de origem animal, né? E então, o caminho que eu acredito que é o mais rápido para que a gente possa modificar as nossas escolhas e aprendizados, eles sejam mais conscientes e também, de certa forma, assertivos, vai se dar somente com políticas públicas efetivas que operem desde o incentivo à produção sustentável, a facilidade nesse acesso, a construção de uma educação ambiental também efetiva, uma educação alimentar e nutricional de forma adequada, rápida e urgente para que a gente possa ter englobado, né, não só justificando um consumo pessoal, e sim esse consumo global que a gente está inserido. E aí a demanda não é individual, né? Não é as pessoas se tornando vegetarianos, veganos. Isso aí. O que a gente pode fazer, acho que em nível individual, é pressionar por política pública, né? Super. Que facilitem, assim, esses processos. E a gente, enquanto nutricionistas, futuras nutricionistas, temos um papel importante aí. Ai, gurias, eu amei muito a nossa conversa. Muito obrigada, Cris, Angélica, por aceitar o convite para falar para nós.
As portas do podcast aqui estão sempre abertas para vocês. Venham sempre. Foi maravilhoso escutar vocês. Vocês são muito brilhantes. Obrigada por compartilhar um pouquinho dessas caminhadas que vocês têm comigo e com a galera que está escutando também. E acho que para deixar assim essa mensagem, que isso não é uma crítica ao veganismo de forma alguma, porque tem pessoas, já aconteceu com a gente no Tele, né, Angélica? Sim. Das pessoas ficarem bravas com a gente com títulos sensacionalistas, assim. Então, esse título foi só como chama? Uma isca para vocês chegarem até aqui e a gente ter essa conversa. Um título caça-clique. Veganos e não veganos, né, Ilana? Isso, claro, né? Porque, enfim, para todos, né? Todes. Muito obrigada, gurias. Eu que agradeço também. Obrigada, meninas. Agora eu fico com o desejo de conhecer vocês pessoalmente. Com certeza, se a gente tem mais assuntos para trocar. Obrigada pela oportunidade. Fico aí também à disposição. Sim, com certeza. Muito obrigada. Gostei muito. Foi gostoso. Foi gostosa a nossa conversa. E também sigo à disposição aí. Vamos se conhecer. Vamos fazer um rolê para seguir essa conversa numa mesa de bar. Vamos! E depois mandem os links e redes pra gente conseguir divulgar para as pessoas, pra gente conectar todo mundo. Um beijo! Perfeito. Beijo. Tchau. Tchau!